Oi pessoal, faz um tempo que eu não apareço por aqui, faz tempo que eu não falo sobre livros e resolvi voltar para contar para vocês as minhas últimas leituras. Esses últimos meses foram bem caóticos, eu não tive tempo para nada porque eu comecei a fazer muita coisa nova. Algumas até que se eu tiver a oportunidade de mostrar para vocês eu vou mostrar também em algum vlog, quem sabe. Mas gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências literárias que eu tive. Eu lembro que o último vídeo que eu postei foi até novembro, então vou contar de dezembro até agora, até março de 2024. São vários livros, então torço para que vocês fiquem comigo até o final. Vamos lá! Em novembro, dezembro, mais pro final do ano, estava sendo lançado o filme A Cantiga de Pássaros e Serpentes e que trouxe não só eu, mas como muita gente de volta aquele sentimento nostálgico de Jogos Vorazes, de acompanhar aquela saga e de refletir também sobre o que ela quer passar pra gente. E nisso, eu fiquei com uma vibe muito dessas reflexões e dessas críticas sociais, dessas histórias mais realistas que falam sobre um sistema político que não é justo. E eu resolvi ler Battle Royale, que é um livro que muita gente falava que bebia muito... Não, que Jogos Vorazes, na verdade, bebia desse livro, porque é uma história mais antiga também, e que é muito parecida. Eu resolvi ler, mesmo sabendo que era um livro grande, e naquela época eu não estava muito afim de ler livros grandes, e eu achei incrível. Nossa, o livro é incrível. Foi, de longe, uma das melhores leituras do ano. Imagina que você e seus amigos do colégio, da sua turma, estão indo para um passeio na escola. Pegam um ônibus e vão. Só que, na verdade, na hora que vocês estão quase chegando, vocês descobrem que não é um passeio da escola, que, na verdade, vocês foram para uma ilha em que vocês vão ter que competir uns com os outros até a morte, até que sobre um que se torne o vencedor dessa competição. Ou seja, você vai ter que matar pessoas que estudaram com você por muito tempo, pessoas que você conhece, pessoas que você sabe da história. Então, esse que é o peso diferente que Battle Royale traz em relação a Jogos Vorazes. Jogos Vorazes tinha uma questão de que você não conhecia quem estava lá, por mais que você conhecesse depois, né? E a gente se apegou a vários personagens também que estavam nos Jogos Vorazes, como o Finnick, como a Megs, enfim. Lá todo mundo já se conhecia. No começo parece muito difícil de entrar na história, porque são vários personagens, é uma turma de 20 e poucas pessoas, se não me engano. E são vários nomes também, nomes que não são muito comuns aqui, né, pra gente do Ocidente. São nomes... Eu não lembro qual que é a origem, perdão, mas são nomes diferentes. E são vários nomes introduzidos de uma vez só. E é fácil de confundir um nome com outro no começo. Mas depois de um tempo você vai vendo quem que vai se destacar mais na história, quem que aparece com mais frequência, e você vai entendendo, vai pegando o ritmo da história. Uma coisa que eu senti falta é que o livro não abordou tanto o regime político desse universo, tanto quanto Jogos Vorazes abordou. Focou um pouco mais naquela competição mesmo do que em falar o porquê que ela acontece. E isso eu senti falta de uma explicação maior. Mas, ao mesmo tempo que eu também falei que o livro é muito grande assim, pelos padrões que eu tô lendo ultimamente, né, que é 300 páginas por aí, ele tem 500 páginas, não é tão grande assim, mas ele é grandinho. Ele foi incrível e eu li muito rápido porque o livro é extremamente viciante e sempre tinha muita ação. E eu achei legal porque ele mostra como é que as pessoas agiriam nesse contexto. E de forma factível. Por exemplo, tinha gente que resolveu aceitar que ia ter que matar uns aos outros mesmo e partiu pra atacar todo mundo. Teve gente que tentou se esconder, ficar escondido até não poder mais ficar ali. Teve gente que tentou convencer os outros a não fazer isso e tentou meio que fazer uma greve ali. Não, a gente não vai fazer isso, vamos todos nos unir e ir contra esse sistema. Teve gente que tentou agir em grupo também. Então eu achei legal porque são várias possibilidades de ações que são realmente factíveis, que eu consigo ver as pessoas realmente agindo dessa forma se elas estivessem nessa situação. E também o Battle Royale faz jus a esse nome mesmo, a competição, porque o quadrante, os lugares onde eles estão, eles vão se reduzindo aos poucos, né? Tem lugares que eles não podem mais ficar depois de determinado tempo. E a história é extremamente envolvente, é emocionante, tem personagens que você torce, tem personagens que você acompanha mais, tem personagens que você se apega, tem personagens que acabam não vivendo e você fica chateado. Teve um que eu demorei muito tempo a superar,
Então, é um livro que ele mexe muito com as emoções. Eu senti falta da questão política, do porquê que isso está acontecendo, porque foi bem mais violento e brutal do que Jogos Vorazes, na minha opinião, e não teve muita abordagem do porquê que isso acontece. Mas, ok. Ele valeu a pena, eu gostei muito. Ele tem uma adaptação antiga também, que tá disponível no YouTube, pra quem quiser ver. Eu não achei a adaptação muito fiel no pouco que eu assisti, porque eu não terminei. Mas assim, ele é parecido. Então dá pra assistir também, se você quiser, tiver curiosidade. Depois de Battle Royale, eu resolvi ler um livro mais leve, um romancezinho bem fofinho. E queria também ler mais um livro da Ellie Hazelwood, que eu não perco nenhum dos livros dela. Então fui ler Checkmate, que era o lançamento mais recente da época, né? Porque agora a gente já tem um outro lançamento mais recente. Checkmate é um livro que se diferencia daquela receita de bolo que a Ellie Hazelwood fazia, porque ele se passa com personagens mais novos, né? O Young Adult. Não, Young Adult não, New Adult, na verdade. Porque eles estão no começo da juventude, eles têm lá pros 18, 19 anos. E também não tem nada a ver com o ambiente acadêmico. Na verdade, isso é um ambiente de xadrez profissional. A história perpassa pela Mallory. Ela é um prodígio no xadrez, só que ela não quer mais praticar, não quer mais saber de xadrez. E um dia ela vai ser meio que coagida pela melhor amiga dela para poder participar de algum projeto, alguma coisa assim, que eu não lembro muito bem. Mas a amiga dela convence ela a jogar xadrez num campeonato beneficente, se não me engano. E a Mallory acaba caindo contra o melhor jogador do mundo, que é meio que o Justin Bieber do xadrez, que é o Nolan Sawyer. E ela acaba ganhando dele. E isso deixa todo mundo chocado, e isso também traz muitos holofotes para ela. Tanto até que uma companhia, uma empresa ali de xadrez, eles acabam conseguindo convencer ela a voltar pro xadrez profissional, e ela acaba começando a trabalhar com isso de volta. Mesmo que ela tivesse tido compromisso consigo mesma de que ela não ia mais jogar. E nesse meio tempo, o Nolan quer conhecer ela melhor, ele fica curioso com ela e ele quer jogar contra ela de novo, e ela não quer. Então, nesse meio tempo, a gente vai vendo as questões dela com o xadrez, essa aproximação dela com o Nolan, e outras questões também. É muito interessante porque dá um pouquinho de vontade de jogar xadrez, mas em certos momentos eu me irritei porque eu achei a Mallory muito teimosa, isso me irritou bastante. O plot twist, que é aquele plot de briga que acontece, que costuma acontecer em vários romances, eu achei chato, eu não gostei da atitude da Mallory, eu achei ela muito teimosa, eu achei que ela ficou brava de uma forma desnecessária. O motivo dela ter ficado brava foi desnecessário, e isso me irritou um pouco. Eu achei interessante que nesse livro, como não sei se influenciou o fato dos personagens serem mais jovens, que não teve cenas muito explícitas, como costumava ter nos outros livros. Isso eu achei legal, porque eu não sou muito fã de ficar lendo cena explícita o tempo todo. Mas foi um livro bacana, eu acredito que não foi um dos grandes livros da Ellie Hazelwood. Acredito que tem livros dela que foram melhores, que nem A Hipótese do Amor, com certeza, e o Amor, teoricamente, que foram os livros dela que eu mais gostei. Esse não foi um grande destaque, mas, como sempre, é um livro gostosinho de se ler. É um livro que, se você tiver uma vibe de romance, se você quiser ler algo gostoso, algo que vai te prender, que vai ser uma leitura tão leve que quando acabar você vai ficar, meu Deus, como assim? Acabou? Então é uma recomendação para você. O próximo livro dessa lista é O Renegados, de Marissa Meyer. Não é o primeiro livro da autora que eu leio, porque eu já cheguei a ler Cinder também. E era um livro que eu tinha certas expectativas, porque muita gente falava bem. Ele estava muito tempo na minha lista de leitura também. Só que eu me decepcionei bastante, porque eu esperava mais e eu não senti que o livro entregou tanto. Na verdade, eu senti que ele não entregou quase nada. Por quê? Ele tem uma premissa interessante, que no universo em que se passa a história, ele era dominado por um grupo chamado anarquistas. E o tio do protagonista, ele era o líder deles. E até que esse domínio acaba quando um outro grupo chamado Renegados, que eles se consideram os mocinhos da história, eles derrotam o tio da protagonista e eles dominam toda a região ali, onde se passa a história. E esse grupo de renegados, eles são como se fossem os... Eu me lembrei muito de The Boys, assim, que quer passar aquela imagem de ser muito legal, muito bom, que tem desfile em homenagem a eles, e eles são muito legais, eles tentam recrutar pessoas para participar do grupo deles, e de ser um renegado também, enquanto eles tratam os anarquistas como se eles fossem os vilões, os caras maus.
e etc. E a Nova, que é a protagonista, ela foi acolhida pelos anarquistas, então ela participa de missões para poder fazer com que os renegados caiam e os anarquistas voltem ao poder como era antes. No livro, esse passa quando a Nova, ela tenta derrubar os renegados de dentro para fora. Ela toma uma identidade falsa, ela entra pros renegados e ela tenta descobrir informações para que eles possam ser destruídos, né? Ela possa querer conseguir queimar eles, na verdade. Ou também vazar informação, qualquer coisa que possa prejudicar eles. Ao mesmo tempo que ela conhece o Adrian, e eles têm uma conexão, e o Adrian, ao mesmo tempo, ele é um sentinela, né? Ele assume um personagem chamado Sentinela, que ninguém sabe que é ele mesmo, e ele já lutou contra a Nova sem que os dois soubessem a identidade secreta de cada um. Então a gente passa por uma história onde tem vários conflitos em relação a essa questão de eu tô no território inimigo, só que eles não parecem tão inimigos pra mim. Eles parecem pessoas legais. Eu não achei que eles fossem legais porque eu achei que eles eram babacas. Ao mesmo tempo que tem visões de mundo diferentes, né? Cada grupo querendo manter o poder e o outro querendo o poder de volta. Só que a história foca tanto em desenvolver esses personagens, desenvolver a Nova, tanto os ideais dela, quanto essa dúvida que surge no coração dela, quando ela começa a se apegar pelos renegados que convivem com ela, quanto a do Adrian também, quando ele começa a descobrir que nem tudo são flores onde ele mora, que tem muitos segredos e muitas coisas envolvendo a morte da mãe dele e que ele quer descobrir. Então, a história se passa por esses mistérios que envolvem o desenvolvimento dos personagens e não desenvolve muito da história em si. Eu não me interessei muito em saber sobre os outros personagens. Teve alguns que eu achei meio caricatos demais. Teve alguns que me irritaram profundamente também. Teve acontecimentos também no livro que parece que não levaram a lugar algum, que não fizeram muita diferença pra história no geral. Então, assim, foi um livro que eu li meio arrastado, que, assim, daqui a alguns meses eu não vou lembrar muito bem da história, porque não foi muito marcante pra mim. E por isso eu me decepcionei bastante, porque eu esperava muito mais de um livro que fala muito bem, e acabou não sendo um livro pra mim. Creio eu que talvez não seja o público ideal desse tipo de livro, ou desse livro em específico. Então, não me pegou muito a história. Eu sei que tem outros 2 livros também dessa história. Eu não tenho interesse nenhum de ler, porque o primeiro já foi muito chato pra mim, infelizmente. O próximo livro que eu li foi O Baú do Zumbi Gelado, do Rafael Welschfelder. Eu não lembro como é que pronuncia o sobrenome dele, mas eu queria dizer que esse autor é maravilhoso. Eu queria muito ler um livro inteiro dele, porque esse foi um conto que eu li. E não foi o primeiro conto que eu li. O primeiro foi o Depois da Caixa Preta, que foi um conto inspirado em reality shows, principalmente no Big Brother, que inclusive citou a Carol Conká e o Lucas Penteado, né? Tudo aquilo que aconteceu na edição deles. E eu achei muito criativo, por mais que tenha sido baseado num reality show que realmente existiu, eu achei muito criativa a ideia dele pegar um reality show diferente e citar uns que já existem como se isso realmente fizesse parte do mundo real. Eu achei incrível. E também interessado nessas ideias que ele teve, que eu achei muito bacana, e também na escrita dele, que é muito fluida, eu fui ler esse outro conto. E ele se passa em um mundo onde tem um jogo muito famoso chamado Zumbizeira. Me passou uma vibe muito do anime Sword Art Online, onde você imerge no mundo de jogos, ou também do Jogador Número 1, né? Que é outro livro que também se passa nesse mundo onde tem jogos assim que parecem uma realidade alternativa. E o Hugo, que é o protagonista, ele trabalha numa loja. E ele também é um jogador muito bom desse jogo, Zumbizeira. E um dia, a Stella chega na loja dele pedindo ajuda pra ele. Não se sabe por quê, como é que ela sabe que ele é um ótimo jogador desse jogo. Mas ela pede ajuda porque ela acredita que o namorado dela, a mente dele foi incumbida dentro de um NPC do jogo. Eles partem pro jogo, assim, pra poder encontrar o namorado dela. Ao mesmo tempo que ele não acredita muito nessa história, pode pensar que ela tá meio doida, de acreditar que a mente do namorado dela tá dentro de um NPC. E acontecem algumas reviravoltas em menos de 100 páginas, se não me engano, e que é muito incrível, eu achei a ideia muito bacana também. É um livro que ele não demora para as coisas acontecerem e eu super recomendo. Até se eu falar mais coisa vai soar como spoiler, porque o conto já é pequeno.
Mas então leiam, gente. É uma história que pra quem quer ler alguma coisa super curtinha e gostosa, eu super recomendo. Pra quem tem Kindle Unlimited, se não me engano, dá pra ler, né? Dá pra ler de graça. Dá pra ler de graça pra quem tem Kindle Unlimited, porque eu li quando tinha essa assinatura. Então é uma recomendação super legal. Agora, partindo para as leituras de 2022, começar com Era Uma Vez um Coração Partido. Foi um livro que eu comprei há um tempo já. E eu me encantei muito pelo pôster que veio com ele, que é um pôster maravilhoso. E essa capa aqui me chamou muita atenção porque ela é muito bonita. Essa história, ela se passa no mesmo universo de Caraval, e por muito tempo eu quis ler os 3 primeiros livros de Caraval antes de começar nessa história. Mas que eu vi muita gente que falou que não influenciava a história, você não pegava tantos spoilers assim, eu resolvi partir para esse aqui, porque esse aqui me chamou mais atenção do que a continuação de Caraval, que eu só li o primeiro livro. Bom, esse livro aqui, ele conta a história da Evangeline Fox, ou Raposa na tradução, que é uma garota de cabelos rosa. Isso vai ser importante depois em alguma parte do livro, mas me chamou muita atenção a cor do cabelo dela ser diferente. Ela tem um namorado, um cara que ela tem uma paixão em segredo, que é correspondida, que é o Luke. Só que ele tá prestes a se casar com a sua meia-irmã Marisol. E ela quer impedir isso a todo custo porque ela acredita que ele tá enfeitiçado pra estar se casando com ela. E baseado nisso, ela recorre ao príncipe de copas, que é o Jax. Ela intercede lá pra ele, para que ele impeça esse casamento de acontecer. E no meio disso, ela acaba se metendo em várias coisas, porque ela acaba devendo favores pra ele por conta disso. E quando ele vai cobrar os favores pra ela, várias coisas acontecem como um dominó. Essa história, eu não li só o primeiro livro, mas eu li os outros 2 também dessa trilogia, que são A Balada do Felizes para o Nunca e A Maldição do Verdadeiro Amor. E eu não vou contar muito dos 2 outros livros, porque eu acredito que seja spoiler para quem quer ler esse aqui, mas basicamente é um caos total esse livro. Tem várias coisas que vão acontecendo, uma coisa vai levando a outra, mas a história em si é muito legal. O Jackson é um personagem típico, aquele que não dá pra confiar. Ele gosta, mas ele não demonstra de jeito nenhum. E a Evangeline é uma personagem super ingênua, super boa, super gentil. Então isso vai contrastando bastante com os 2. Ele aprende a ser mais gentil e ela aprende a ser menos ingênua também, desconfiar mais das pessoas que talvez não sejam tão boazinhas quanto parece. A Balada do Felizes para o Nunca acontece, eu vou falar bem por cima, acontece uma maldição de morte, que alguém tá tentando matar a Evangeline, e ela tenta buscar no livro uma solução para poder se desvincular disso, para também tanto poupar a pessoa, que ela se importa com essa pessoa, quanto pra poder ter o seu final feliz, né? Porque coitada da menina sofreu bastante já. Na Maldição do Verdadeiro Amor, tem uma pessoa que perde memória depois de alguns eventos que aconteceram. O livro passa com os outros personagens tentando ajudar a pessoa a recuperar a memória. Ao mesmo tempo que se perguntam... Ao mesmo tempo que acontece várias outras coisas também, que eu não posso falar. Mas basicamente a história é muito interessante, os personagens são cativantes também, e eu recomendo muito essa leitura. Para ficar inteirada na próxima temporada de Bridgerton, e também para ler mais uma história super leve, um romance que eu poderia gostar, eu fui ler Os Segredos de Collie Bridgerton, que é o 4º livro da série Bridgerton. E que também vai ser o principal tema da 3ª temporada da série da Netflix, que vai sair daqui a alguns dias. No livro, eu já não esperava muita coisa, porque muita gente já falava que o Colin era chato nesse livro, embora ele fosse super legal nos outros, e realmente isso aconteceu. O Colin começa no livro totalmente alheio às características e às qualidades da Penélope, e no final do livro ele termina completamente rendido a ela. A gente acompanha um pouco dos 2 personagens também, mas a Penélope, claro que a gente costuma sempre acompanhar a protagonista feminina, né, mais nesses livros da Julia Quinn, e a gente descobre que a gente já desconfiava, né, acompanhando a Penélope nos outros livros, o quão interessante ela é, o quão inteligente ela é, o quanto ela escreve bem também, e também o quão frustrada ela é por nunca ninguém ter se interessado por ela, que as irmãs dela já estão casadas, ela vê também as pessoas em volta dela se casando, encontrando pessoas que se interessam por elas, mas ela em si nunca despertou o interesse de ninguém e sempre ficou muito aquém ali da sociedade. Há também a questão de que ela já é considerada uma solteirona. E ela nem é mais considerada uma pretendente para os caras que estão ali procurando alguém para se casar.
E nesse meio tempo, ela vai se aproximando ainda mais do Colin, sem que ela tenha essa intenção, né? Porque ela sempre foi apaixonada por ele. Mas eles vão se aproximando depois que ele volta de viagem e ele vai descobrindo qualidades dela que ele não tinha enxergado antes. E nisso que esse romance vai se desenrolar, ao mesmo tempo também que a gente vai saber um pouco mais dessa questão da escrita dela e também de alguns segredos da Lady Whistledown. Quem assistiu a série vai entender o que isso quer dizer, né? Qual que é essa ligação. E me irritou bastante quando aqueles inícios de capítulo que eram sempre muito legais, quando eles... a mudança que teve em relação a eles, isso me incomodou bastante. Também como o Colin foi super protetor e também como ele restringiu a Penélope bastante. Isso eu não gostei, eu achei ele muito chato, muito querendo proteger ela demais, depois invejando ela demais. Ai, foi muito piti, foi muita chatice, isso me incomodou, mas não a ponto de eu não querer mais ler o livro, mas foi chato. E ao mesmo tempo que foi legal ver a evolução da Penélope, como ela começou a falar mais e se impor mais, isso foi legal. No geral, o livro foi o que eu esperava que fosse, pelo que comentaram. Ele não foi grande coisa, o que é uma pena, porque o Colin era um personagem que tinha muito potencial pra me fazer rir, pra me fazer me divertir, porque ele, com os irmãos dele, era muito sarcástico, ele arranjava pegadinhas pra eles, e era divertido, só que no livro dele eu senti falta do que ele era com os outros. E isso foi uma coisa que me decepcionou um pouco. Embora não tenha me frustrado tanto assim, porque eu já esperava que isso fosse acontecer. Mas, no geral, foi ok a leitura, né? Ler os livros da Julia Quinn sempre é muito gostoso, porque a escrita dela é muito gostosa de ler. Mas, no geral, não foi grande coisa. Não foi nem de longe uma das melhores histórias dela. Depois disso, eu fui para outro romance, dessa vez em formato de manhwa, que foi o Marry My Husband, ou, em tradução livre, Case-se com Meu Marido. Pra quem não sabe o que é o manhwa, é tipo um mangá, só que da Coreia do Sul e com cores. Ou também que tem gente que chama de webtoon. No TikTok tinha um cara chamado Tozaki, que ele postava várias partes narrando o que acontecia no manhwa. E tinha muita gente que se interessava, mas preferia acompanhar ele e postar as próximas partes. Eu, como sou uma pessoa muito curiosa, eu preferi ler inteiro. E eu gastei todo o carnaval lendo essa história. E eu me encantei bastante, porque fazia muito tempo que algum anime /mangá /manhwa não me chamava tanta atenção. Tanto é que eu tô meio parada em relação a esse universo. Mas a história basicamente é a Ji-won, que é a protagonista. Ela estava em seus últimos dias de vida, porque ela tinha um câncer e estava em estado terminal. E tem um dia que ela decide sair do hospital e ir para casa dela. E quando ela chega em casa, ela descobre que o seu marido está traindo ela com a sua melhor amiga. E, é um baque muito forte. E também é um baque literal para ela, porque o marido dela acabou empurrando ela durante a briga e ela acabou morrendo. Só que nesse meio tempo, quando ela morre, ela acorda 10 anos atrás, onde ela trabalhava, quando ela namorava com o marido dela e também trabalhava com essa melhor amiga. E ela vê essa oportunidade de, eu voltei há 10 anos atrás, antes de descobrir o câncer, antes de eu ter esse câncer, e também quando eu namorava ele antes de me casar. Então eu vou refazer minha vida a partir daqui, eu vou aproveitar essa oportunidade. E nesse meio tempo também ela aproveita para planejar uma vingança, para juntar esse cara que era o marido dela com essa suposta melhor amiga, para que eles fiquem juntos e cada um se destrua, eles se destruam. E é muito legal acompanhar como é que ela vai arquitetando a vingança dela, ao mesmo tempo que também é muito legal acompanhar um romance que vai surgindo entre ela e outro cara que é 1000 vezes mais lindo, maravilhoso e incrível do que o cara que era marido dela. E é muito legal de acompanhar, é uma história muito bacana. E eu super recomendo pra vocês que gostam de histórias com viagem no tempo. Eu não costumo gostar de histórias assim que ficam voltando no tempo. Principalmente aquelas que ficam voltando o tempo todo no mesmo dia. Nossa, eu acho um saco. Mas essa história me cativou, porque eu acho muito legal a história de vingança. E essa foi muito legal. Ele é um manhwa que vale muito a pena ser lido e eu super recomendo pra vocês. Outro livro que tava muito tempo parado na minha estante e eu resolvi dar uma chance pra ele foi A Rainha de Turling. Eu conheci ele numa lista que eu tava procurando indicações há muito tempo atrás. E eu achei uma lista da Adoro Cinema de vários livros que poderiam ter o sucesso de Jogos Vorazes se eles fossem adaptados para o cinema. E A Rainha de Turling estava entre eles. Naquela época tinha uma adaptação confirmada com a Emma Watson no papel principal. Inclusive,
tá escrito aqui. Só que isso nunca saiu do papel, a Emma Watson nem atua mais praticamente. Então eu já nem tem chance mais disso acontecer. Mas enfim, a história, ela tem uma premissa interessante. A Kelsey é uma princesa, ela é a herdeira do reino em que ela vive. E ela foi cuidada, que nem a Aurora lá da Bela Adormecida, foi cuidada em um lugar bem inóspito na floresta, com um casal que cuidou dela escondido de todo mundo, para que quando ela completasse a maioridade, ela pudesse ir para o seu reino e se tornar a rainha e governá-lo. E uma coisa que me incomodou é que, assim, ao mesmo tempo que ela foi criada para no futuro governar o reino, ela não aprendeu sobre o reino enquanto ela estava na casa dela o suficiente para ela poder saber governar bem na hora que ela chegasse lá. Entender a cultura, o contexto, as negociações políticas, esse tipo de coisa. Ela foi tendo que aprender ali, observando e vendo como é que as coisas funcionam na hora que ela chegou lá. Sem contar também com questões políticas que estavam acontecendo lá. Por exemplo, o tio dela era o regente, era quem estava cuidando do reino enquanto ela não estava, e ele não queria que ela voltasse para pegar o trono que ela era de direito. Ele queria tomar o trono dela e não queria que ela virasse rainha. Então ele já tinha algumas maquinações para poder matá-la no meio desse caminho. E também o tio dela, né, que é o regente, ele também estava concominado, assim, aliado da Rainha Vermelha, que é a rainha de um outro reino vizinho ali, e que também eles tinham um tratado que envolvia o envio de pessoas para serem escravos desse reino da Rainha Vermelha. Então, quando a Kelsey chega no reino, ela começa a mudar muitas coisas, porque ela tem uma visão mais de justiça. Isso vai desagradando muitas pessoas que já estavam lá e que já dominavam essas formas de agir. E nisso que várias pessoas vão vendo que ela é uma rainha boa, que ela é diferente da mãe dela. E muita gente vai confiando nela, além de uma certa profecia, alguma coisa assim, que ela se torna uma pessoa muito importante em relação a isso. O livro foi tratando e desenvolvendo uma personagem para que ela virasse uma pessoa forte e também ela pudesse aprender em quem confiar e também como liderar. Isso foi legal, a personagem em si é bacana, os personagens secundários são legais, mas a história é meio sem sal, não passa muito disso, não tem muita emoção, é como se eu estivesse assistindo uma coisa meio monótona e chata. E por causa disso o livro não me pegou tanto. Mas o triste é que ele tinha um potencial enorme para poder ser um livro muito legal, só que faltou um tempero a mais. Porque a história era bacana, o interesse amoroso da Kelsey também era interessante, era um cara que também não parecia ser muito confiável, infelizmente não apareceu muito, mas não me motivou muito a continuar a ver sobre aquela história. O que é uma pena, o que infelizmente é uma pena, porque essa história tem mais 2 livros, também não é uma história que não é muito famosa, eu não vejo muita gente comentando sobre, e deveria ter um reconhecimento maior, mas também não tem como eu recomendar se pra mim também não foi bacana. Depois de A Rainha de Turling, eu li o livro Melhor que nos Filmes, que era um romance que eu tava vendo muito sendo indicado lá no Goodreads. E eu fiquei muito curiosa e resolvi dar uma chance. E nesse livro a gente conhece a Liz, que é uma garota muito sonhadora, ela é muito romântica, ela me lembrou muito a Laura de Carrossel, que fica, ai, que romântico, pra tudo que ela vê. Porque ela assiste muitos filmes de romance antigos, do tipo O Diário de Bridget Jones. Ela assiste 10 Coisas que Eu Odeio em Você, todos esses romances, e ela sonha em viver o próprio romance, em beijar e levantar a perninha, assim, que nem vários protagonistas de filmes dos anos 2000 fazem. E ela vê no Michael, que era o amorzinho da infância que ela tinha, um amigo de infância, essa oportunidade de viver o romance que ela sempre sonhou. E o Michael era um vizinho dela, que ela brincava bastante com ele, era o que mais defendia ela quando os outros ficavam fazendo traquinagens com ela. E ele volta, é que ele tinha se mudado pra fora e depois ele voltou a estudar no mesmo colégio que ela. E daí ela fica toda encantada por ele, quer passar um tempo com ele, ela fica projetando nele, assim, o príncipe encantado. E enquanto isso, ela mora ao lado do Wesley, que é o vizinho que também é amigo de infância dela, também conheceu o Michael, né, eles brincavam juntos. Mas o Wesley, ao contrário do Michael, ele era o que ficava tirando sarro dela, era o que ficava fazendo brincadeiras de mau gosto com ela, era o que ficava enchendo o saco dela. E daí eles propõem um acordo em certo momento do livro,
para que o Wes finge que tá afim da Liz, para que ela se torne mais atraente pro Michael. E nesse meio tempo eles vão passando mais tempo juntos, ela começa a ver que ele não é tão irritante quanto parece, e ele começa a ver também que ela não é tão chata quanto ele pensa, e eles começam a se conectar a ponto de que depois o Michael nem seja tão importante mais. E eu achei legal porque o amor, ele nem sempre é aquele conto de fadas que a gente tá acostumado a ver. E muitas vezes ele vem de uma forma que a gente nem imagina, com a pessoa que é imperfeita, porque as pessoas são imperfeitas. Então eu senti muito essa mensagem no livro. Por mais que os livros que a gente lê hoje em dia não tenham necessariamente uma mensagem, eu senti isso. Que às vezes a gente tem sonhos muito perfeitos, muito fora da realidade, e muitas vezes os sentimentos bons vêm de pessoas que são realmente falhas e que não vão ser tudo aquilo que a gente espera, mas também vão ser boas. Então, o romance é tipo um fake date, mas não é tão fake dating assim. E ele é muito legal também. Eu me identifiquei com a Liz em vários momentos. Foi gostosinho de ler, foi um romance que eu fui passando tempo lendo ele, nem vi o tempo passar direito, então valeu muito a pena. Esses foram os livros lidos nos últimos meses. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem quais livros que eu poderia ler também, baseado nessas últimas leituras. O que vocês acharam também, caso vocês tenham lido algum desses livros. Enfim, eu gosto muito de ter essa troca, de conversar. Lembrando que são só opiniões também, tudo bem se você gostou de algum livro que eu não gostei, e tudo bem também se a gente tiver opiniões diferentes, em todo caso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!